No vídeo de hoje, o vídeo que será compartilhado com você tem como tema as 5 lições da mulher de Ló, a mulher que virou uma estátua de sal. Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para sua edificação espiritual. Se você já se interessou por este assunto, fica comigo até o final desse vídeo e não se esqueça de se inscrever neste canal. Basta você clicar no botão inscrever-se, clicar no sininho de configurações. Assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você já será notificado. Nesse vídeo, vamos observar a história da mulher de Ló. Esta história é narrada na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Uma história que nos reflete e nos remete a entender a importância da obediência a Deus e a punição divina por causa da desobediência. Ao observar a história da mulher de Ló, nós podemos entender que Ló era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma. Observando a palavra de Deus, nós podemos ver e compreender que Sodoma era uma cidade muito sofisticada, mas ao mesmo tempo que era uma cidade muito sofisticada, existia muita imoralidade e perversão sexual naquela localidade. A palavra vai nos mostrar, através das escrituras sagradas nesta história, que Deus puniu aqueles que desobedeceram às suas ordens. Nós podemos compreender que Deus tinha a intenção de livrar Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Nós percebemos ao longo da história que Deus ouviu a intercessão de Abraão por Ló, para que Ló não viesse perecer. Nós observamos nesta história a importância de obedecer à vontade de Deus e a tristeza e a penalidade que uma pessoa paga por não obedecer à sua vontade. Vamos observar alguns pontos, então, das lições desta mulher. Esta história personifica a própria sabedoria. Ao observarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 21, vai nos falar a seguinte palavra: porque aonde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Nós podemos compreender que a mulher de Ló estava agarrada aos seus bens materiais, ao seu estilo de vida, estava agarrada às coisas desta terra e não queria então se desfazer. Desobedecendo à vontade de Deus, olhando para o seu passado, olhando para o que havia deixado, então ela acabou por ser punida por causa da sua desobediência, da desobediência a Deus. A primeira lição que essa mulher nos traz e nos deixa é a importância da obediência. Se ela obedecesse ao que Deus mandou o anjo entregar aquela mensagem, e se ela obedecesse ao que o anjo disse, ela não teria perecido e não teria jamais olhado para trás. A segunda lição que esta mulher nos deixa, para mim e para você, é a punição divina. Deus sempre irá trazer uma punição à desobediência, ou seja, uma consequência.
toda desobediência gera uma consequência. Então, a segunda lição que a mulher de Ló nos deixa é que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de fogo consumidor. Nós podemos entender que aquela cidade, a cidade de Sodoma, foi consumida pelo fogo e pelo enxofre. Se nós observarmos na história, nós entenderemos que até os dias atuais, aquele lugar se encontra salificado. Ou seja, se nós encostarmos o nosso dedo naquele sal, se nós colocarmos na nossa língua, seremos envenenados e morreremos imediatamente. Veja o tamanho da punição de Deus para a imoralidade daquele povo. Como Deus é amor, mas como Deus é justiça também. Deus, ele traz consigo nos seus princípios, no seu fundamento, a obediência. Todo aquele que obedece os seus fundamentos, os seus princípios, a sua palavra, ele livra do mal. Ele esconde no esconderijo do Altíssimo. Mas aquele que desobedece a palavra do Senhor, que traz consigo caminhos tortuosos, esse não terá um bom fim e terá más consequências na sua vida. A terceira lição que a mulher de Ló nos deixa é o perigo da nostalgia. A mulher de Ló, ela se apegou a tudo que ela possuía. Nós podemos entender que a palavra vai nos dizer que Ló, ele tinha uma condição financeira muito boa e também muitos bens. E ela não queria se livrar daqueles bens, daquela vida dela, das amizades ao qual ela tinha naquele lugar, do estilo de vida que ela possuía naquele lugar. Nós vamos entender que a quarta lição que esta mulher nos traz, a mulher de Ló, não sabemos o seu nome e a Bíblia Sagrada não descreve o seu nome, apenas que ela era mulher de Ló, sobrinho de Abraão. Mas a quarta lição que ela nos deixa é a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus estava avisando eles que ia destruir. E eles estavam com o coração apertado. Ela estava com o coração apertado por causa que as pessoas estavam morrendo naquele lugar. Porque ela estava vendo a mão e a justiça do Senhor naquele lugar. E a quinta lição que a mulher de Ló vai nos deixar é que a misericórdia divina estava sobre eles e está sobre nós. Nós podemos entender que Deus é tão misericordioso que Deus atendeu e ouviu a oração de Abraão. Se nós observarmos o início da história, quando Abraão se separou do seu sobrinho e cada um escolheu um canto para morar, um para o lado da campina, outro para o outro lado, quando ele soube que haveria destruição naquela cidade, a primeira coisa que Abraão fez foi interceder pelo seu sobrinho, orando a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles. E o fogo então não consumisse, não terminasse com a família deles, que eles tivessem então uma chance de escapar. O interessante é que esta palavra vai nos falar sobre as misericórdias do Senhor. Então Abraão orava e dizia para Deus: Senhor, mas se tiverem 50 justos naquele lugar, mesmo assim o Senhor destruiria? E Deus respondia: se houverem 50 justos, não destruirei aquela cidade. E por diante, até chegar a 10 pessoas, 5 pessoas. Então, Deus disse para Abraão, que salvaria apenas Ló e a sua família. E foi assim que aconteceu. Deus destruiu aquela cidade,
pois se viraram as costas para Deus, se viraram as costas para o princípio da palavra, se deixando entregar para a imoralidade naquele lugar, para o pecado, para as coisas que desagradavam ao Senhor. Então, apesar de essa história ser uma narrativa antiga, as suas lições, elas são atemporais e elas continuam sendo relevantes para a nossa vida. Estas são as 5 lições e observações que esta mulher nos traz. Um ponto muito importante que essa história vai nos mostrar é que Deus, ele não tem prazer naquele que recua, mas se alegra naquele que avança. Nunca se esqueça desta passagem, a parte que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando você estiver pensando em desistir da caminhada com Cristo, quando você estiver lutando com as adversidades desta vida, lembre-se da mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para os seus problemas, olhou para o que havia deixado, olhou para as coisas que não eram para olhar, se apegou às coisas desta terra, quando ela deveria obedecer ao Senhor. Então o fim dela foi um fim trágico. Apenas suas filhas e seu esposo foi salvo. Somente eles foram salvos desta tragédia. Nós podemos entender que esse fato ocorreu há milhões de anos atrás, mas esta palavra ainda serve para mim e para você. Não devemos olhar para trás, não devemos nos apegar a bens materiais, coisas que são levadas com a água, com o vento, com o fogo. E devemos observar a importância da obediência a Deus e a grandiosidade da punição de Deus para aqueles que não obedecem à sua palavra, para aqueles que não obedecem à sua voz. Então, queridos, obedeça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas seja um praticante da palavra. E quando você estiver pensando em desistir, lembre-se da mulher de Ló e destas 5 lições que ela nos traz. Este foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Deus.